Bom, meninos, para a gente concluir só mais uma partezinha, a gente vai entrar no capítulo 3. Ele é bem curtinho, que ele começa a trazer sobre todas as características, né, as características gerais dos seres vivos, tá? Então, quanto à organização celular, né, de que maneira essa célula ela é organizada, então ele começa, o capítulo ele nos começa trazendo que, com exceção dos vírus, todos os seres vivos são formados por células, né? Então, nós, seres humanos, temos células, né? Os outros animais têm células, os fungos têm, as bactérias, os protozoários, os eumintos, né? Os vírus são os únicos que são acelulares. Lembra que eu falei lá atrás que eles são seres que não são considerados seres vivos assim, porque não têm metabolismo próprio, precisam de uma célula para reproduzir. Lembra que eu disse isso, né? Então, os vírus são a exceção da regra, né? O que é célula? Se a gente for conceituar a célula, é a menor parte com forma definida que constitui um ser vivo dotada de capacidade de autoduplicação, ou seja, aquilo que pode se dividir sozinha, né? Então, uma célula, ela tem esse tipo de característica. São também conceituadas, esse conceito que eu vou sublinhar é o mais aceitável, né? Aceitado, na verdade. Então, são as unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos, ou seja, estrutural e funcional. É o que vai determinar a estrutura e a função de cada ser, de cada organismo vivo. Pode ser comparadas ao tijolo de uma casa, ou seja, as células em geral possuem tamanho tão pequeno que só podem ser vistas na microscopia óptica, tá? Dentro delas ocorrem inúmeros processos que são, comeram esse aqui, que são fundamentais para manter a vida. Os seres humanos possuem aproximadamente 100 trilhões de células, pessoal. É muita coisa, né? E aí, com um tamanho típico de 10 micrômetros, tá? Essa unidade aqui, que vocês, né, que parece um U com perna, né? E o M, chama-se micrômetro, tá? Vou escrever aqui, abrir um outro parênteses. Micrômetro, tá? Opa, não saiu o O. Micrômetro, tá bom? Essa é a unidade que nós utilizamos, tá? E uma massa típica de 1 nanograma, ou seja, é muito levezinha, né? A maior célula conhecida é a gema de ovo de um avestruz, que pesa, que tem cerca de 15 centímetros de comprimento, pesando quase 1,5 kg, né? Então, olha só, tá? Nós, né, desse tamanho, desse porte, temos células desse tamanho aqui, né, de 10 micrômetros. É muito, muito pequeno, né, pessoal? São as maiores ovos daí de uma espécie viva, embora sejam, na verdade, os menores em relação ao tamanho dessa ave, né? Aqui a gente tem, só uma curiosidade lá, que a gente vai começar a falar sobre a composição química do ser humano em si, né? Então, das células. A gente é constituído de substância inorgânica e substância orgânica. Então, todo mundo tem que ter os dois tipos de substância. Quem é substância inorgânica? A água e os sais minerais, cálcio, fósforo, potássio, certo? Que são esses sais minerais, né? Água, né? Quando a gente fala no peso, pessoal, peso corporal, a maior parte do nosso peso corporal, não sei se vocês já sabiam, mas é constituído de água, tá? Então, a maior parte do peso é água no organismo humano. O restante é constituído de carboidratos, né? Lipídios, que é a gordura, proteína, ácido nucleico. Quem são esses ácidos nucleicos aqui? Vou colocá-los: DNA e RNA, certo? Além das vitaminas A, D, E, K, vitaminas do complexo B e vitamina C, certo? A composição química da matéria viva, acabei de falar para vocês, é constituída na maior parte do peso corporal de água. Então, cerca de 85% é água e o restante, 1% de sais, carboidratos, 2% de lipídios, 15% de proteínas e 1% também dos ácidos nucleicos. Ou seja, a gente essencialmente, pessoal, é constituído de água, tá? Então, então, olha só, meninas, né? Às vezes, olha só, cerca de 2 a 3% só de lipídios, então temos poucos, né? Então, se a gente tiver um pouquinho acima do peso, a gente fala assim, a maior parte é a água, né? Não é lipídio, não é gordura. Brincadeiras à parte, então, para vocês verem que o quão a água é essencial, né, no organismo humano. A quantidade de células. Quando a gente fala nos seres vivos, existem seres unicelulares e pluricelulares. Deixa eu
Deixa eu sublinhar os dois aqui para vocês. Uni e pluri. Quem são unicelulares? Nós falamos. As bactérias, lembra dela, né? Então, olha só, aqui a gente tem um exemplo, que é uma bactéria, esse desenho que vocês estão vendo, é uma bactéria chamada Escherichia coli. Esse CH, esse X, né? A gente só lê como que, tá? Existe um autor chamado de Trabulsi, ele até traz isso no livro dele. Então, esse CH, esse X, né? Que a gente poderia ler Escherichia, né? Ele traz que a gente tem que ler como que. Então, a bactéria Escherichia coli, né? Essa bactéria, só para vocês se situarem, ela é uma das principais causadoras de Itu. Itu, para quem não lembra, a gente falou isso um pouco na anatomia, significa infecção do trato urinário. A infecção de urina famosa que muitos de nós meninas temos, né? Lembra? Porque o tamanho da uretra é menor, né? A bactéria consegue subir mais, lembra disso? E essa bactéria aqui, né, ela está sendo vista aqui nesse momento em microscopia eletrônica, né? E é um ser unicelular, tá? Então, além das bactérias, nós temos as cianobactérias, que também são seres unicelulares, né? Os protozoários, as algas e até as leveduras. Leveduras é um tipo de fungo, tá? Mas nem todo fungo é unicelular, tá? E aqui embaixo nós temos os seres pluricelulares, né? E aqui só, antes de mais nada, essas imagens mostrando como até a figura traz, protozoários, que também são seres unicelulares. Aqui, como a figura traz, os seres pluricelulares, ou seja, pluri significa muito, célula, né? Muitas células, certo? Então, olha só, a cebola é um vegetal e é pluricelular, né? Aqui cortaram, né, o tecido da cebola e observaram no microscópio, né? Então, eles estão vendo a membrana, tem citoplasma, tem núcleo, bem estruturada uma cebola, né? E aqui a gente vai aprender, né, na verdade, relembrar um pouquinho que a gente começou a falar disso um pouco na anatomia, bem no início, sobre os tipos de células. Então, eu vou resumir para vocês que existem dois tipos de células, que são as chamadas procariontes e eucariontes, ou procariotas e eucariotas. As procariotas ou procariontes, qual é a diferença? Não apresentam membrana envolvendo o núcleo, ou seja, o conteúdo do núcleo fica solto, fica misturado, olha só, com outros componentes celulares, né? Quem é procarionte? As bactérias. E já as eucariontes, né? Tem, além do núcleo aqui, ele tem uma membrana, então o núcleo fica guardadinho, né? Envolto por uma membrana, né? Certo? E onde fica ali no núcleo da célula é onde fica o material genético, né? E o núcleo fica envolto por uma membrana. Essa membrana é chamada, a membrana que recobre o núcleo é chamada de carioteca. Vou colocar membrana que recobre o núcleo, certo? Chama-se carioteca. Uma informação adicional para vocês que não tem. E aqui é uma célula eucarionte. Olha o tanto de organelas que ela possui. Tudo isso daqui, a gente vai dar o nome, então, de organelas, lembra? Ribossomos, complexo de Golgi, lisossomos, mitocôndria, o núcleo propriamente dito com o material genético aqui dentro. Tem flagelo, tem parede celular, ou seja, a gente percebe que ela é bem estruturada. E a nossa célula, né, célula presente em nós, seres humanos, né, é assim, toda estruturada desse jeito, com várias organelas citoplasmáticas, que como vocês podem estar vendo aí, elas estão presentes no citoplasma da célula, certo? Aqui é núcleo, tudo que está ao redor é citoplasma, né? Então, todas as organelas aqui estão no citoplasma, certo? E cada uma tem uma função específica. Já aqui a gente tem uma bactéria. A bactéria, como a gente disse, é unicelular. Então, percebem o tanto que ela é mais simples? Ela não tem aquele tanto de organela, certo? E aqui, então, a bactéria tem citoplasma, tem nucleóide, né, que é aquela molécula de DNA circular, tem o flagelo, que faz a locomoção, tem esses pili aqui, ó, o fímbrias, que promove adesão, né, da bactéria a um determinado local, tem ribossomos que sintetiza, ou seja, produz proteína, tem membrana citoplasmática, parede celular e cápsula, ou seja, ela é bem resistente. E aí, nem toda bactéria, pessoal, vai ter cápsula. Ó, o que eu disse? Nem toda bactéria tem cápsula.
mas as bactérias que têm cápsulas são muito mais resistentes. Pensa que ela tem uma membrana a mais para se proteger, certo? Então, essa é a estrutura que nós temos, então, de um organismo eucarionte, como, por exemplo, do homem, e aqui é a estrutura de um organismo procarionte, que é, por exemplo, da bactéria. Tudo bem? Então, esse pedacinho eu queria trabalhar com vocês, bem curtinho, bem acho que tranquilo, né? Espero que vocês tenham entendido essa partezinha. E se tiver restado alguma dúvida, a gente pode retirá-las aí agora no próximo momento, tá? Muito obrigada, meninos. Até a próxima.